Bom dia. Já comentamos nas últimas aulas sobre propriedades coligativas, pressão de vapor, mas vamos dar uma relembrada. Pressão de vapor é o quê? É a pressão que um líquido precisa sofrer, né, para que ele vire vapor, para que ele sofra evaporação. Então, geralmente, num sistema fechado, por exemplo, se eu deixar um copo com água em cima da mesa do meu quarto, essa água vai evaporar, mas ela vai evaporar lentamente. Tem uma pressão que é exercida sobre esse líquido que faz com que ele evapore, mas lentamente. A pressão de vapor, ela está diretamente relacionada à volatilidade dos líquidos. Quanto mais volátil for o líquido, tá, maior a sua pressão de vapor. Tá, mas o que é líquido volátil? Por exemplo, acetona, éter, álcool, líquidos que evaporam facilmente. Então, isso é volatilidade. Então, ó, quanto maior a pressão de vapor, é a tendência que o líquido sofre evaporação. Quanto mais volátil for o líquido, maior a sua pressão de vapor e, consequentemente, menor sua temperatura de ebulição. Então, por exemplo, eu tenho o álcool e a água. O álcool, se eu deixar ele aberto, facilmente eu sinto o cheiro dele. Por quê? Por ele ter uma temperatura de ebulição menor, ele tende a evaporar facilmente, tá? Então, por exemplo, se eu comparar aqui no gráfico os três líquidos, o éter, o álcool e a água, todos eles nas suas respectivas temperaturas de ebulição, eu percebo o seguinte, que se eu escolher uma determinada temperatura, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi aqui no meio, que eu escolhi 20 graus. A 20 graus, a água tem uma determinada pressão. A 20 graus, o álcool tem uma determinada pressão, que já é maior do que a da água. E a 20 graus, quem tem a maior pressão de vapor é o éter, que está acima de todo mundo. Agora, quando a pressão de vapor se iguala à pressão ambiente, o líquido entra em ebulição. Repara que a pressão está subindo, está subindo, está subindo. Chegou a 760, que é a pressão externa, ele entra em ebulição. Mesma coisa com álcool. A pressão está subindo, 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 mas quando chega a 760, as pressões se igualam, o líquido entra em ebulição. O álcool entra em ebulição a 78. Mesma coisa da água, tem uma maior pressão de vapor, mas a partir do momento que ela se iguala à pressão atmosférica, ele entra em ebulição. Então, quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor e menor a temperatura de ebulição, tá? Isso é pressão de vapor, pressão de um líquido puro, tá? Os outros efeitos tonoscópicos são tonoscopia. O que seria tonoscopia? Você observa que a pressão de um líquido puro é uma, mas a partir do momento que você adiciona um soluto não volátil, o que seria um soluto não volátil? Sal. Se você adiciona sal num sistema, né, de pressão que tinha uma determinada pressão, a pressão diminui. A pressão diminui. Então, tonoscopia é o abaixamento da pressão do líquido por adição de um soluto. Então, você vê isso aqui no gráfico. Ó. O gráfico vermelho é um soluto puro, um solvente puro, desculpa. Ele tem uma determinada temperatura, uma determinada pressão, que é maior do que a P1. A P2 é maior do que a P1. Mas quando ele coloca o sal, que é o soluto não volátil, a pressão cai. A temperatura continua a mesma, mas a pressão já está aqui embaixo, ó, P1. Essa diminuição de pressão é chamado de tonoscopia. Ebulioscopia tem a ver com temperatura de ebulição. É quando a temperatura de ebulição aumenta pela adição de um soluto não volátil. Por exemplo, a água entra em ebulição a 100 graus. Mas se você adicionar um pouco de sal, ela não vai entrar em ebulição a 100 graus, ela vai entrar em ebulição a 100. A quanto? 150, 200? Não. 102, 103, 104, 105 graus, vamos dizer por aí. Então, quando sua mãe bota sal para fazer o macarrão, além de ela já estar salgando a massa do macarrão, ela está fazendo com que a temperatura fique mais alta e o macarrão cozinhe mais rápido. Poxa, então, não está errado se eu botar sal para cozinhar o ovo com casca. Por quê?
Se eu não vou salgar o ovo, porque o ovo tem casca, mas eu faço com que a temperatura da água ferva acima de 100. E se ferver acima de 100, vai cozinhar mais rápido.